Olá, comunidade gestáltica! Eu sou Anne Belmino. Eu sou Wilson Luiz. Nós somos Gestalt terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberta. O mais novo produto da podosfera que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt terapia. Vamos falar sobre conceitos básicos, suas interlocuções com outros saberes, sua epistemologia e tudo que cabe nesse campo infinito da diversidade humana. E o melhor, também vamos abrir essa Gestalt e receber muita gente massa para enriquecer nossas conversas. Tudo isso regado com muito bom humor, música, poesia e tudo aquilo que nos é pregnante, sem perder a seriedade do assunto. Hoje, ao som de Benjamin Taubig, viemos contar um pouco a vocês qual é a nossa proposta. Quem é você, Anne Belmino? Conte para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Quem é você? É sempre muito difícil, né, falar de si. Sim. Mas eu sou psicóloga, gestalt terapeuta, gosto muito de tomar café, tenho muita dificuldade de me expor visualmente, mas adoro falar. E você, Wilson Luiz, conte para as pessoas quem é você. Eita, é difícil também. Eu gosto de dizer que eu sou PPP, psicólogo, professor e palhaço. As três coisas se interlaçam, as três coisas conversam, mas elas também podem existir sozinhas. Mas eu acho que o encontro delas três sou eu. Gosto muito de café também e gosto de conversar demais. Esse podcast é um grande desafio para mim, porque ele pode, por um descuido, durar 1 hora, mas a gente tem trabalhado suficientemente para que isso não aconteça e você não desista de ouvir a gente, né? E aí eu acho... Aí, falando nisso e no quanto que a gente gosta de conversar, eu acho que é bom a gente contar para as pessoas como é que isso surgiu, né? Sim, a ideia do podcast era algo que eu já tinha em mente há um tempo, que é um tipo de mídia que eu super gosto, acho super bacana, de muitas vezes tá dirigindo, tá ouvindo um conteúdo legal, e isso é super bacana, porque tem menos estímulo e, para mim, facilita um contato direto com a informação muitas vezes. E aí eu sempre tive essa ideia na cabeça, mas como os nossos processos pessoais, e claro, o meu processo pessoal, só posso falar de mim, coisas de gestalt terapeuta, vocês vão entender melhor, se já não entendem. Eu ficava, mas eu não sei como é que eu vou fazer esse negócio, eu não sei como é que eu vou transformar isso tudo num podcast, porque a cabeça é meio acelerada. E aí vou eu conversar num belo domingo de abril com o Anne Belmino, minha amiga cearense como eu, mas que agora tá morando em Curitiba. Viu, comunidade gestáltica de Curitiba? Vocês têm uma super gestalt terapeuta aí perto de vocês. E a gente conversando um pouco, vamos botar esse negócio pra frente? Vamos. Foi ou não foi, Anne? Mas aí eu queria retomar só um pontinho. Vai. Que eram aquelas nossas maravilhosas conversas por áudio, você lembra? Sim, é verdade. E aí a gente conversando, mandando áudio de 5 minutos, 7 minutos, quase 8 podcasts, minutos. né? Pequenos podcasts via WhatsApp. E aí, numa dessas, o Wilson fala, amiga, desculpa aí os podcasts. Aí eu comecei a rir desse palhaço e ficamos com essa ideia aí, pairando, começamos a conversar como é que seria um podcast e tal. Só que antes disso eu nunca tinha pensado em fazer um podcast na minha vida. Mas, como o campo é um negócio maravilhoso e a gente conta com a sincronicidade da vida, eu vim para Curitiba, meu mundo se abriu aqui e aí nós, conversando agora em abril, resolvemos finalmente colocar esse projeto para frente. Sim, e a ideia, né, é que a gente possa aqui, como a gente já adiantou no começo dessa fala, é que a gente consiga ferventar, né? Assuntos sobre gestalt terapia, coisas que nos atravessam, mas que de fato também são reações de um campo.
coisas que a gente está discutindo atualmente, tal qual conceitos básicos que sempre é bacana voltar, né? Voltar às concepções do o que é contato, o que é gestalt, o que é awareness. Embora muitas vezes isso já seja fundo pra gente, a gente já funcione tão bem dessa forma, retomar alguns conceitos muitas vezes é trazer um brilho diferente. Às vezes é tocar em um ponto que não tá tão visível pra gente. Eu lembro muito da própria fala do Peus sobre a ideia de obviedade, né? O óbvio não existe. Muitas vezes a gente acaba funcionando na coisa como, é óbvio, mas retomá-la enquanto novidade é trazer de novo alguns aspectos que não foram contemplados, ou até olhar de uma maneira diferente para isso. E a nossa proposta é essa, de fazer coisas dentro desse âmbito, só que com um toque que nos atravessa enquanto par. Eu e o Anibel gostamos demais de poesia, de música, de arte, inclusive uma curiosidade, não é, Wani? De que nesse ano não, no final do ano passado, a gente se encontrou de maneira mais intensa em um curso de arte-terapia, né? A gente estava fazendo um curso de arte-terapia e isso, na minha compreensão, também alimenta muito esse campo do nosso encontro, das nossas discussões, traz um toque diferente, né? A gente vai se aproximando do que a gente sempre fala, de que a Gestalt não é só uma teoria, ela é um estilo de vida, né? E ser gestáltico, funcionar gestalticamente, é uma forma de viver, ela está em tudo que em tudo que a gente se relaciona. Então, esse podcast, ele também tem essa dimensão de trazer o nosso olhar para como a gente pode viver mais genuinamente, mais gestalticamente. Sim, a ideia de gestaltista, né? O que está para além da condição de gestalt terapeuta, que demarca um fazer, né? A dimensão de gestaltista inaugura para a gente uma lente a qual a gente consegue olhar o mundo. E eu acho que, de fato, não é um exagero, mas é difícil não olhar o mundo por essa lente depois de ser atravessado verdadeiramente por ela. Acho que isso nutre esse campo, né? Nutre o campo de uma maneira mais potente e legítima até. O fato de poder trazer para o cliente certas coisas e até mesmo para as pessoas que estão perto da gente. Eu tenho isso dentro da minha história de vida. É engraçado, porque tenho vários amigos que sabem da minha abordagem de maneira muito objetiva e que quando vão fazer terapia, eles dizem, não, eu quero um gestalterapeuta, tá? Eu quero da abordagem da Gestalt. Que em algum momento da vida era Gestalt, era a abordagem do Wilson, entende? Mas a coisa é tão viva enquanto modo de ser e de fazer no mundo que em algum momento isso chega como referencial. Não meu, não do Wilson especificamente, mas que jeito massa de ver o mundo, né? E é uma lente. Sim. E é muito bom quando a gente consegue experimentar e receber esses retornos, né? Porque é uma sinalização de que a gente está conseguindo funcionar de uma forma mais saudável, ou pelo menos está buscando esse funcionamento, né? E falando em funcionamento, a gente também quer falar para vocês um pouquinho de como que a gente pensou em levar esse podcast. Sim. A ideia é que a gente se encontre, né? Infelizmente, não presencialmente, né? Embora a conversa seja calorosa, a gente tem pensado de que ela pode transmitir todo esse calor pelas ondas da internet. Sim. E uma coisa que eu tenho sentido, morando longe, né? O quanto que é possível estar perto. Esses dias eu li uma frase que é assim, presença não é físico. E isso me tocou muito, né? Porque eu tenho sentido muito forte a energia das pessoas, eu tenho conseguido fazer conexões emocionais com as pessoas, mesmo pela tela do computador, mesmo pelos áudios. Então, é muito bom sentir e contar com essa possibilidade de contato, né,
com as pessoas que estão aí mundo afora. Não sei se você ouvinte vai lembrar comigo, mas essa fala da Wani me lembra muito uma mesa que aconteceu no Congresso de Gestalt em 2015 no Rio Internacional, onde estavam Lilian, Rosana Zanella e eu não lembro mais quem estava na mesa, eu lembro bastante da fala delas duas, onde a proposta era discutir esses novos moldes de atendimento virtual sobre presença, e as falas giravam muito em torno de uma dificuldade de definição da potência ou da despotência disso, né? De que não é que é ruim ou não é que é bom, mas é um novo jeito, é uma nova configuração, é uma nova possibilidade, e de que isso exigia um pouco mais de mergulho, né, de experiência, e que de fato hoje já é uma realidade que traz sim para o campo da potência, não é, Wani? Sim, eu sinto isso todo dia. E entendendo que as ondas da internet são uma grande potência, isso também fundamenta a existência do nosso podcast, que não necessariamente é terapêutico, mas que tem esse viés de encontro com vocês. E falando no encontro, é super importante trazer para o diálogo como vai funcionar isso tudo aqui, né, Wani? Sim, sim. E aí, nós pensamos em fazer quinzenal, torcemos muito que dê certo, não é mesmo? Uhum. E o lançamento vai ser sempre às sextas-feiras. Então, fiquem ligados que próxima sexta-feira tem mais. Isso. Na próxima sexta, muito possivelmente, a gente já deve estar lançando o programa 1. Esse é o programa 0, o programa piloto. Do programa 1, a gente pensou em discutir algo que é básico, mas que muitas vezes não tá tão pregnante pra gente. A gente precisa juntar essas pontinhas. E aí, nós pensamos em fazer uma aproximação do conceito de Gestalt com o grande, maravilhoso Alberto Caeiro. Se você não conhece Alberto Caeiro, preciso te dizer de que ele não é um Gestalt terapeuta de antemão, mas ele nos ajuda a entrar em contato com um pouco mais da sensibilidade para compreender essa palavrinha que é pequena, que não tem uma tradução literal para a nossa língua, mas que é recheada e atravessada de sentido, que não é Gestalt, que é Gestalt. Por que é Gestalt? Qual é o sentido de Gestalt? Qual é a diferença de psicologia da Gestalt para a Gestalt terapia? Um pouquinho disso a gente vai discutir no nosso programa 1. E o Wilson dizia mais cedo que Alberto Caeiro não é Gestalt terapeuta, mas que se tivesse conhecido a Gestalt terapia, certamente seria. Eu acho. Concordo plenamente. Eu acho. E vocês também vão achar depois que a gente apresentar mais desse moço. E aí, gente? Gostou do programa? Comenta com a gente. Se você recebeu esse programa no WhatsApp, manda o teu alô, conversa. Esse é um espaço, como o nome está dito, Gestalt aberta. E aí vale, inclusive, a gente explicar um pouquinho a vocês por que Gestalt aberta. Quer contar, Wani? Conta você. Então tá, eu vou contar. Gestalt aberta, teoricamente, dentro da nossa abordagem, também é uma conceituação, ou seja, é algo que está em processo, né? Tá aberto, tá vivido, tá figurando, tá ali ainda mexendo comigo. E essa é a ideia do nosso podcast, é que isso fique aberto não só enquanto pregnância, ou seja, tá aparecendo pra gente, isso tá em processo de construção, mas também aberto no sentido literal, de que a gente pode receber você aqui, conversar, vamos produzir dentro do campo da Gestalt, vamos conversar um pouquinho sobre conteúdo, vamos aproximar os laços, né? O nosso país é um país muito grande. A gente tem hoje uma associação que, penso eu, conseguir fazer essa costura do norte ao sul, nordeste, todo esse Brasil bonito, costurando, tecendo essa teia de Gestalt terapia. E a ideia do nosso podcast é que a gente consiga criar um espaço de diálogo e de prospecção a partir disso.
né? Então, a dimensão, a ideia de Gestalt aberta é de que isso esteja aberto não só enquanto sendo vivido em processo, mas também como uma porta, um convite. Vem para cá. E só complementando e, na verdade, enfatizando, nós estamos realmente bem abertos a receber sugestões, comentários, dicas. Fale pra gente o que é que você quer escutar aqui no podcast. Fale pra gente as suas curiosidades, aquilo que você percebeu na leitura. Compartilha, que vai ser um grande prazer a gente trazer essas contribuições aqui para o nosso Gestalt Aberto. Sim, se você gostou, se você não gostou, mas quer contar pra gente, tu pode escrever o e-mail para podcastgestaltaberta@gmail.com. E esse podcast tem como criação e concepção o Anne Belmino e o Wilson Luiz. Edição e mixagem de Marcelo Gomes. Com música de Fred Nascimento, Gian Fabra e Carlos Trilha. E aqui fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.